Aí, Luiz, agora sim. Então, fazendo uma retrospectiva aí, agora todos me ouvem. 2017, 18, a gente teve aí o início da gripe suína africana, que dizimou basicamente 60% do rebanho de suínos da China. Isso trouxe uma grande queda na demanda de soja por parte da China, né? E isso fez com que também, neste momento, mais ou menos, a gente teve outro evento acontecendo, que foi a guerra comercial Estados Unidos e China. E esses dois eventos juntos derrubaram aí os preços de soja, principalmente em Chicago, né? A gente viu as cotações de soja aí na casa de $8 por bushel, bastante lateralizado por muito tempo. E no Brasil a soja valia lá 60, 70 reais, eram os preços médios aí nível Brasil, soja de 17, $18. Isso em função da fraca demanda na China e também dessa guerra comercial nos Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos ele ainda era o maior produtor de soja global, tá? Até nessa época, nós tínhamos os Estados Unidos liderando a produção de soja global. Uma virada de chave que aconteceu aí depois dessa 2017-18, sem dúvida, foi que até aqui os Estados Unidos ele ainda era o maior produtor de soja. Até aqui o Brasil ainda tinha prêmios negativos nessa época. Mas com a guerra comercial e com a recomposição dos estoques de suínos, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né, um aumento da demanda de suínos nos Estados Unidos, a gente viu prêmios ficando positivos no Brasil. E também uma demanda da China, né, uma mudança de padrão de comportamento da China, que tinha os Estados Unidos como maior fornecedor, trazendo parte dos movimentos de compra mais fortes para o Brasil. E isso fez com que o Brasil tivesse um estímulo, né, para crescer sua produção nacional, principalmente de soja. E daí, em 2019-20, a safra 19-20, o Brasil assumiu como o maior produtor global de soja pela primeira vez e tem mantido essa posição até hoje, né? Passou os Estados Unidos ali em 19-20 e nunca mais perdeu essa posição como maior produtor global de soja até então. E já superando cada ano, batendo recordes aí na produção global. E desde então, até neste ano de 2023, nós tínhamos prêmios positivos e sempre uma tendência altista de preços. Então, depois disso, pensa, China acabou com o estoque de suínos. Depois nós tivemos lá os Estados Unidos, guerra comercial. A demanda virou para o Brasil. Depois entrou pandemia, hoje eu vou falar da pandemia aqui. Então, ano a ano, a soja foi subindo de preço no Brasil. Porque você tinha prêmios positivos, o Brasil não estava pronto para a demanda da China, o rebanho de suínos foi recuperado muito rápido e o Brasil virou a bola da vez na oferta de soja e produtor de soja. Até agora, até neste momento, nós ano a ano tivemos preços sempre subindo. Porém, esse ano nós vimos um cenário contrário, talvez a primeira queda significativa de preços aí nos últimos 3 ou 4 anos aconteceu esse ano. Então, esse foi o cenário, esse é o cenário que nós vínhamos vindo, né? E como que a pandemia, vamos dizer assim, colocou um anabolizante nesse processo, ou fez com que isso acontecesse de uma maneira muito mais forte do que simplesmente oferta e demanda, né? Então, nós tivemos com a pandemia um endividamento público global. Então, todos os países injetando dinheiro na economia, inclusive o Brasil, aumento de gastos públicos, nós tivemos uma desvalorização cambial. E trabalhando com commodities, a gente tem que pensar que quando o câmbio desvaloriza, isso é bom para o setor de commodities, porque você aumenta a exportação. Fica mais barato para o estrangeiro comprar commodities no Brasil, por exemplo. Então, se o câmbio valia 3, foi para 6, com o mesmo $1, você compraria o dobro de soja no primeiro momento, tá? Grosso modo. Mas a desvalorização cambial fez com que você tivesse um impulsionamento nas exportações aí de soja e milho também. Então, você teve esse movimento global, endividamento público, desvalorização cambial no Brasil, queda de juros no Brasil e no mundo, né? Na pandemia, nós tivemos aí as taxas Selic na casa de 2% ao ano. Isso é historicamente baixo para o Brasil. E essa queda da taxa de juros fortaleceu, né, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que você tivesse fundos de hedge, fundos de outras commodities ou fundos de investimento que não viam lucro na renda fixa, principalmente nos Estados Unidos, pegando dinheiro muito barato e fazendo trade, ou melhor ainda, fazendo hedge de inflação, porque commodities servem aí como um hedge de inflação. Também, né,
todo mundo lembra na pandemia a quantidade de comida que as pessoas compravam. Então, ia uma pessoa só no mercado, mas comprava comida para uma família de 10. Por quê? Você não sabia quando você ia voltar no mercado, fluxos logísticos muito lentos ou até mesmo parados, portos parados. Então, a pandemia, ela acelerou um processo de demanda artificial, as pessoas compravam mais do que elas precisavam, a logística e os portos ficaram muito lentos, parados em função da doença, taxas de juros baixas estimularam fundos a comprar mais Chicago e outras commodities, mas principalmente falando de Chicago, de soja e milho, e também tivemos aí uma desvalorização cambial que fez com que favorecesse a exportação de commodities no Brasil, tá? Então isso trouxe naturalmente uma inflação generalizada para o Brasil, para o mundo de uma maneira geral, mas uma inflação generalizada, e isso promoveu, né, um boom de commodities. E aí, nesses níveis aí, nós vimos níveis de preço de 150 até 200 reais na soja, milho de 70, 80 reais, por essa combinação de fatores que aconteceram. Quando eu falo de endividamento público também, eu quero chamar a atenção para vocês aí, de base monetária. Então, os Estados Unidos saiu de uma base monetária de 3 para 6 trilhões de dólares. O Brasil também, pré-pandemia, aí, saiu de 4 para quase 6. O Brasil não subiu tanto com os Estados Unidos chegou a dobrar a base monetária, mas isso tudo promoveu esse movimento de inflação de preços, né? Taxas de juros americanas também estavam baixíssimas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e desde lá de 2022, onde a gente atinge o pico de inflação, nós temos tido um movimento contrário, um movimento de alta de juros. Tanto os Estados Unidos, que chegou a zerar a taxa de juros, ficava ali 0,25% ao ano, quanto o Brasil de 2%. Ambos os países aí vêm aumentando as taxas de juros, tá? Então, os Estados Unidos aí até 5,25% atualmente, e o Brasil chegou a bater 14% e agora reduzindo na última reunião do Copom. O que aconteceu desde então, desse pico de preços e de inflação? Os bancos centrais resolveram aí que eles precisavam tirar a inflação, causar um movimento contrário. E, naturalmente, foram subindo taxas de juros, que esse é o remédio para a inflação, é o aumento da taxa de juros. E, com isso, a gente tem visto as commodities baixando. Então, entenda que existem ciclos de commodities, e nós passamos por um ciclo de commodity que aconteceria pré-pandemia, né? Mas ele foi muito impulsionado pela macroeconomia que aconteceu na pandemia, e agora nós estamos vivendo um movimento contrário. Por isso nós temos visto queda de preços naturalmente. Chicago mais baixo, chegou a bater próximo dos 18 dólares em Chicago, 8 dólares no milho, por exemplo, em Chicago, e agora os preços voltando. Por quê? Juro americano lá em 5%, é caro para os fundos de hedge arriscarem em commodities ou ainda pegar dinheiro emprestado para fazer trade. Então, nisso faz com que tenha uma fuga de capital para a renda fixa. No Brasil, a mesma coisa. Então, você tem aí taxas de juro alta e um custo de dinheiro caro, mas a renda fixa é muito interessante. Então, você tem um fluxo cambial vindo para o Brasil e o câmbio que chegou a testar próximo dos 6, oscilando aí ao redor dos R$ 5. Então, o câmbio menor também fortalece um preço em reais menor, vamos dizer assim, né? Bem, então, mais ou menos fazendo essa retrospectiva, né? A gente teve aí fim da guerra comercial, soja subiu, hoje uma normalização entre comércio Brasil, Estados Unidos e China. O Brasil assumiu a liderança com a China depois dessa guerra comercial. Nós temos aí China com estoques de suíno recuperado, oscilando normal, mas os Estados Unidos até hoje continua com estoque de passagem baixo, não está conseguindo recuperar os estoques de passagem de soja, oscilando aí na casa de 5, 6 milhões de toneladas de soja, tá? E desde então, até no começo desse ano, nós tínhamos prêmios positivos no Brasil, muito em função dessa demanda. Mas o Brasil vem crescendo em produção, eu vou mostrar para vocês aí logo, ano a ano, e esse crescimento da produção do Brasil fez com que os prêmios derretessem. E o câmbio, né, ainda está desvalorizado. Se você voltar ali antes da pandemia, nós tínhamos um câmbio de R$ 3,50, R$ 4,00, e hoje o câmbio ainda é desvalorizado. Mas com Chicago alto na pandemia, prêmio no Brasil positivo com a demanda da China e custos influenciando menos no preço, mas dólar alto, nós tivemos lá aqueles preços exorbitantes de R$ 200 na soja, vamos falar assim, no porto, né? E até R$ 80 no milho. Hoje nós temos qual cenário? Chicago já mais moderado, prêmios negativos, custos relativamente altos,
e um dólar valendo na casa de R$ 5, menos do que nós tínhamos ano passado. Isso tudo mostra aí um movimento de desinflação, ou até mesmo recessão global, fruto do aumento de juros para conter a inflação que nós tivemos na pandemia, tá? E quando a gente olha para milho, o que aconteceu com o milho aí nos últimos anos e fazendo essa retrospectiva também? Com essa queda com a peste suína africana na China, lá, que dizimou o rebanho de suínos, nós tivemos menos demanda por alimentos, vamos falar assim, por ração animal, e a China conseguiu reconstituir, vamos dizer assim, construir um estoque de passagem de milho muito grande. Para quem não sabe, a China é o segundo maior produtor de milho global, e com a falta de suínos lá para alimentação, eles construíram um estoque na casa de 2/3 do que eles produzem. Então, eles têm muito milho na China e eles até hoje não conseguiram consumir esse estoque de milho, milho velho, mofado, carunchado, mas está lá e continua tendo. Então, isso também, dentro de uma oferta e demanda global, põe pressão sobre o preço de milhos. Olhando no Brasil, a gente teve crescimento da demanda interna, principalmente pelas indústrias de etanol, FS, Impasa, por exemplo, no Mato Grosso. E nesse ano em especial, o Brasil assumindo a liderança em exportação, produzindo exportando na casa de 55 milhões de toneladas de milho. Isso tudo, por que o Brasil assumiu essa demanda? Principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, com essa guerra, houve um certo vácuo, vamos dizer assim, na exportação global. A Ucrânia, que era o quarto maior produtor de milho, e o principal exportador ali, vamos falar assim, da região do Mar Negro, deixou de exportar na casa de 10 milhões de toneladas, e o Brasil teve uma boa safra e safrinha no ano passado e conseguiu suprir, atender essa demanda global que tinha. Então, o Brasil tomou a liderança nas exportações globais de milho, passou os Estados Unidos, que era o maior exportador global, e com isso o Brasil teve essa guinada de preços e preços altos até antes da entrada da safrinha. Mas a entrada da safrinha, temos que pensar em questões de capacidade estática. O Brasil não tem capacidade estática para produção. Um dado para vocês é que o Brasil produziu entre grãos e cereais nesse ano agrícola na casa de 315 milhões de toneladas, de acordo com a Conab, e a capacidade estática é de 190 milhões de toneladas. Então, não tem onde pôr tudo isso. E isso colocou pressão nos preços de milho e tornou o milho brasileiro muito competitivo, por isso também ele assumiu a liderança aí quando a gente fala em exportação. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, o que a gente pode olhar aí e ver? O slide comprimiu um pouquinho, a colheita ficou em cima do milho ali, mas sem problema. Quando a gente olha para a soja, nessa safra atual que a gente passou aí, americana, que está sendo colhida, praticamente finalizada, nós tivemos uma área de soja menor do que o esperado, uma redução aí na casa de 5 milhões de hectares de soja. Essa é a menor área dos últimos 3 anos, e isso em função de preço, né? Porque quando o produtor americano tomou a decisão de plantio, o milho estava na casa de $8 por bushel, e também porque o produtor americano ele é um plantador de milho, naturalmente. Ele prefere plantar milho. E nós tivemos um plantio muito rápido esse ano, que também, usualmente, quando você tem um plantio muito rápido, a área de milho é maior. Inicialmente, a área de soja estimada era de 112, 116 milhões de toneladas, a produção de soja, mas até no último relatório de oferta e demanda, nós tínhamos aí uma estimativa de colher 111,7 milhões de toneladas, ou seja, quebra de safra nos Estados Unidos muito modesta, tá? Uma quebra dentro da banda, estava estimado a banda inferior 112, atualmente nós estamos com 111, 85% da área de soja colhida. Então, não é uma quebra drástica de soja, mas isso não recompõe estoque de passagem, que continuam baixo, na casa de 6 milhões de toneladas, e isso impede que Chicago caia, por exemplo, demais, abaixo de 2 dígitos, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Chicago, ele reflete a oferta e demanda global num segundo momento, e no primeiro momento ele reflete a oferta e demanda americana, que está muito ajustada, muito curta. E por isso a gente vê Chicago oscilando aí nos $13, com dificuldade de perder esse nível, mas também com a safra brasileira aí assombrando, ele não consegue romper os 14, por exemplo. Para milho, o que nós tivemos na safra americana que se passou aí, que está sendo colhida? Áreas maiores de milho, aumento de 3 milhões de hectares de milho, produção estimada agora em 312 milhões de toneladas, uma recomposição dos estoques de passagem de 36 milhões do ano passado para 53 milhões esse ano,
Então, quase 17, quase 18 milhões de toneladas de milho a mais de um ano para o outro. E isso, naturalmente, põe pressão em Chicago e torna o milho americano competitivo, principalmente nesse momento. Colheita de milho aí também nos Estados Unidos, 71% versus uma média de 5 anos aí de 66%, tá? E, naturalmente, se vocês olharem, né, os preços de milho, eles sofreram muito mais no Brasil também do que os preços de soja. E uma coisa contrapõe a outra. O Brasil tem estoques apertados de milho, os Estados Unidos está sobrando milho. O Brasil tem soja sobrando, os Estados Unidos faltando soja, teoricamente, assim, pelo estoque passagem. Então, veja que você tem um contraponto entre prêmios de Chicago para soja e milho, que num lugar está meio ruim, no outro está meio bom. Vamos pensar assim, tá? Quando a gente olha aí Brasil, o que nós tivemos? Aumento de área de soja, ano a ano o Brasil vem crescendo, e eu já vou mostrar isso aí para vocês também. Estoques de passagem na safra anterior de 31 milhões de toneladas, né, mais um crescimento de produção aí de 156 milhões de toneladas, recomposição de estoque de 27 para 33, próxima safra estimando aí 163 milhões de toneladas de produção e crescimento do estoque de passagem, 38 milhões de toneladas. Então, nós já temos prêmios negativos hoje para a safra 23 e 24. Está crescendo a área, deve crescer o estoque de soja e, na minha opinião, mesmo com o atrapalho do El Niño, os preços de soja não tendem a subir, a não ser que esse El Niño se agrave muito e nós tenhamos, por exemplo, uma quebra drástica no Mato Grosso. Aí sim nós podemos ver preços mantendo ou subindo, mas se a safra acabasse hoje, né, com a chuva do jeito que está, e com esses números de produção e estoque, os preços ainda deveriam ser menores do que estão sendo praticados hoje. E muito provavelmente a gente vai ver uma pressão muito forte de bases na safra, março, abril, maio, da mesma maneira do que nós vimos esse ano. Preços despencando muito em função de prêmio. A gente viu prêmio extremamente negativo, 23, menos 200, 300 cents. E isso pode se repetir, hoje já está menos 95, mas isso pode se repetir para o próximo ciclo em função desse aumento de estoque, aumento de área e aumento de produção. E para o milho, o que a gente vê olhando safrinha de milho? Então, é o ninho atrapalhando bastante o plantio de soja. É possível que haja uma redução de área de milho, até a Conab também já coloca uma redução na área de milho, porque geralmente, eu já venho falando isso desde janeiro, fevereiro, não sei, quando eu comecei a fazer as lives aí, que começou a se cogitar a possibilidade do El Niño, começou o El Niño costeiro, depois passou com o El Niño clássico. Eu já venho falando que quando você tem El Niño, quem paga a conta principalmente é o milho e não a soja, porque a soja é a cultura principal do brasileiro, diferente do americano. E quando a gente tem El Niño, quem paga a conta é o milho, porque a soja vai ser plantada atrasada, como a gente está vendo, plantio de soja atrasado no Brasil, e isso sacrifica a janela de plantio do milho. Então, o produtor tende a reduzir a área, ou pelo menos reduzir investimento, já que o milho vai ficar fora da janela ideal, ou parte do milho vai ficar fora da janela ideal. E com isso a gente tem aí uma possibilidade de redução de estoque de passagem de 10 para 8 milhões de toneladas no próximo ciclo, e produção também, que neste ciclo foi na casa de 130 milhões de toneladas, para o próximo já sendo estimado em 119 milhões de toneladas. Mas lembra que depende muito de como que vai chover no Cerrado em março, abril, maio, se vai ter chuva. Se a chuva dá uma esticadinha ou não, vai fazer total diferença. Já que o plantio de soja já está atrasado, o milho vai entrar atrasado. Então, esse número de estimado aqui, ele é um número bem otimista, tá? O que mais que nós temos aí? Então, quando a gente olha para a soja, né, ó, veja a tabelinha da Conab aí, ano a ano, as áreas de soja têm crescido. Se você pegar aqui, de 2021, 39 milhões de hectares, 21, 22, 41,5 milhões de hectares, 22, 23, 44 milhões de hectares. Veja que aumento expressivo, vai na casa de 4, 5% esse aumento. E agora, para a próxima safra, estimado um aumento de 2,5% na área de soja para 45 milhões de hectares. E não só a área, né? Veja que produtividade também tem aumentado. Reflexo do quê? O produtor está investindo em adubação, está investindo em manejo, em tecnologia, e isso resulta em maior produtividade. E aí também, por consequência,
aumento de produção na casa de 4,8%. Então, veja a divergência, né? O USA está colocando 163 milhões, a Conab colocando 162 milhões de toneladas de soja de produção. Ainda assim, é soja pra caramba e não tem capacidade estática para isso. Eu quero fazer um parênteses que nós estamos aí com farmer selling extremamente baixo. Farmer selling, para quem não sabe, é a quantidade de soja que o produtor tem vendido para o próximo ciclo. E aí você pergunta, né? Eu já recebi essa pergunta assim, tá, mas se o produtor está pouco vendido, as empresas vão ter que pagar mais caro para comprar? Não. Por quê? Porque tem oferta a rodo. E tem produtor tem custeio, tem vencimento de barter, tem necessidade de capacidade estática, tem questão de avariado, de chuva, colheita e tal. Então, não deve ser um movimento de pressão sobre das empresas, né, sobre o produtor para vender, pagar mais caro. Não, as empresas muito provavelmente deverão esperar o produto vir por gravidade, que isso é algo que deve acontecer, dado o problema de capacidade estática e a grande produção. E se quebrar a safra em 10 milhões de toneladas? Ainda assim, se quebrar em 10 milhões de toneladas, a gente estaria falando em 152 milhões de toneladas de soja. Com o farmer sell embaixo, com o estoque de passagem alto, ainda assim tem muita soja no sistema. Quando a gente olha milho, também a tabelinha da Conab, né? Aí a Conab está reduzindo já a área de milho, muito em função disso que eu trouxe para vocês, do El Ninho pesando um pouco, e uma redução aí de produção de 9,5%. E também redução em produtividade, reflexo do que? O produtor não vai investir no milho de alta tecnologia para plantar fora de uma janela ideal, já que a soja está atrasada. Então, aí são alguns cenários e uma opinião pessoal de que soja deve sofrer muito com bases no próximo ciclo, em função de estoques altos, produção alta, mas o milho ele ainda tem espaço para subir e melhorar de preço. Se você olhar as curvas de preço, hoje o milho, vamos falar Mato Grosso, está na casa de R$ 34,00, milho spot. E um milho futuro, R$ 38,00, R$ 40,00, dependendo da praça. E isso é uma tendência de que nós temos muito mais milho hoje do que nós temos no futuro. O risco futuro é muito maior. A gente diz que essa curva de preço ela está em carry, ou em carrego, né? E a soja, você já vê o movimento contrário. Os preços são melhores hoje do que para a safra que vem. E essa tendência não deve mudar. Um soja invertido e um milho em carrego, olhando o milho brasileiro, tá? E o milho Chicago. Chicago de soja, na minha opinião, também deve continuar subindo por causa dos estoques muito baixos americanos, e o milho deve continuar caindo porque você tem quase 20 milhões de toneladas de milho a mais nos Estados Unidos. Então isso põe pressão sobre preços em Chicago. Então, Chicago de milho para baixo, milho brasileiro para cima. Chicago de soja para cima, soja no Brasil para baixo. Ficou confuso? Eu espero que não, porque é isso que nós vamos viver. E aí você tem que entender correlacionar bases com Chicago e aprender a correlacionar essas diferenças de mercados. Mas, se você gostou desse tipo de conteúdo, você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero apresentar para vocês aqui o método de comercialização agrícola na prática. Nós estamos aqui com um link no chat. Quem quiser se inscrever para o método, aproveita que hoje, até meia-noite, nós estaremos com desconto promocional. Mas o que é o método de comercialização agrícola na prática? Então, eu falei bastante termos, bastante tendências, estratégias aqui, e cabe, né, a nós, como profissionais do agro, levar essa voz para o campo e levar para o produtor rural da porteira para fora, o mercado, preço, como que isso impacta a vida dele. Aqui no Brasil, né, eu fiz intercâmbio fora, o produtor ele domina a porteira para dentro, muito mais do que o americano, por exemplo, onde eu fiz intercâmbio. Mas ele não sabe nada da porteira para fora, ou sabe muito pouco. E ele perde muito em função de não dominar da porteira para fora. Eu lembro que o meu fazendeiro lá nos Estados Unidos, o meu host, né, ele fazia opções em bolsa, operava Chicago, e ele tinha noção dessas leituras de mercado. E aqui no Brasil a gente não tem isso, parece um bicho de sete cabeças. E eu trabalhando em várias multinacionais, aprendendo formação de preço de grão, opções, barter, criei um método de linguagem simples e prática, dividido em 5 módulos. No módulo 1 é a introdução ao agronegócio, quem são os participantes do agronegócio, descobrindo mercados futuros aí, entender o que é bushel e como converter isso para a nossa realidade em dólar por saco, reais por saco, e também as especificações de contrato futuro, Chicago, BMF, soja, milho,
e outras commodities aí. No módulo 2, meu intuito aí com vocês é construir uma base, fazer as continhas de fatores de conversão, entender o que é prêmio de exportação, entender tipos e impactos de logística e também o que é basis e usar o basis a seu favor. Então, o que eu falei, né? Não, Chicago de soja para cima, mas basis para baixo. O que é esse basis para baixo? Então, você vai aprender a usar isso aí. E aí, eu falei o contrário, não, Chicago de milho para baixo e basis de milho do Brasil para cima. Então, nesse módulo, nessas aulas, você vai entender melhor o que é isso, o impacto de basis, né? Termos de comercialização agrícola, então usei vários termos como Farmer Selling, Chicago in Carry, invertido, tem CIF, FOB, Demurge, enfim, tem todos os incoterms e outros termos que são usados na comercialização agrícola. E também vamos fazer o cálculo de formação de preço de grão, calcular a paridade de exportação. No módulo 3, nós vamos entender o que é hedge de fato, como que o produtor vende uma soja um ano antes e a empresa consegue garantir para ele um preço de R$150 ou R$120, indiferente se o preço vai para 200 ou cai para 80, ele vai receber o valor que ele vendeu. Por quê? Porque foi feito um hedge. O que é hedge? Então, isso a gente esmiuça no detalhe e explica muito mais. Então, operações long e short, trabalhar com opções derivativos agrícolas. Esse módulo 3 ele tem mais de 30 operações com opções derivativos agrícolas. Entender o que são as letras gregas, entender o risco de operar com opções, né? E como você usar isso aí no dia a dia também, seja você produtor rural ou engenheiro agrônomo, profissional do agro. Então, é uma linguagem simples e sempre aplicando na prática. Tá, vou fazer uma venda de put. Esses dias eu recebi a pergunta. Faz sentido o produtor rural vender put? Não faz. Mas em ações, pode fazer. E aí é muito difícil, né, para o pessoal entender ou então você encontrar um conteúdo que una o mercado físico de grãos com o mercado financeiro de opções derivativas agrícolas. E a minha ideia é trazer esses conteúdos para vocês. O módulo 4 é um módulo onde a gente já vai aí fazendo mais a ideia de planejamento na comercialização agrícola, né? Então a gente une aí os mercados e começa a pensar em estratégia. Vou vender fábrica ou exportação? O que é melhor? O que impacta a conta do produtor rural? Fazer negócios em dólar ou em real? Como se defender ou como fazer hedge cambial, né? Quais as formas? Vou fazer um NDF? Vou vender em reais? Vou vender em dólar? Vou comprar uma put de dólar? Existem várias estratégias e a gente trata aqui nesse subtópico do módulo 2. Também vamos falar de barter, como são as operações de barter, quais são as garantias, né, de crédito que você utiliza no barter e usar isso aí para gerenciamento de risco, além de falar dos tipos de contrato que existe. Contrato fixo, contrato de componentes, contrato balcão, fiel depositário. Então, você vai entender todos esses contratos, garantias, né, de barter, o que é uma hipoteca, o que é uma CPR. Então, coisas que o pessoal tem bastante dificuldade e eu trago ali de uma maneira muito simples e prática. Olha, fazer um negócio, para quando você vai usar uma CPR? Quando vai ser uma alienação fiduciária? Qual a diferença de um para o outro? Então, nesse quarto módulo, a gente leva no detalhe todas essas informações. No módulo 5, é um módulo que vai te ajudar a fazer, de repente, um estudo como nós fizemos aqui, de análise de cenários, gráfico, fundamento, e você vai ver todos os relatórios do USDA, dos relatórios da Conab, relatórios de posições de fundo do CFTC, analisar tempos gráficos, né? Então, não é para virar um day trader, mas é para você entender um pouquinho mais de gráfico, né? Responder aquela pergunta, eu vendo hoje ou deixo para amanhã? Mostrar para as companhias agrícolas, olha, o mercado está indo com a tendência de uma melhor relação de troca, nós temos que estar pronto, se atingir tal nível, as relações de troca vão fazer sentido. Aqui tem níveis de suporte e resistência. Olha no gráfico e posiciona operações de call spread, call, de put. Então, o gráfico ele é uma foto que te ajuda a entender vários timings, vamos dizer assim, ele é um ajuste fino dentro da comercialização. Além de análise de gráfico, né, que seria análise aí de índices ou indicadores como índice de força relativa, médias móveis e volume, que ajudam a dar um pouco mais de confiança nas leituras de gráfico. As aulas vão estar disponíveis na plataforma, você pode ver elas por um ano, tá? Elas ficam disponíveis lá, são aulas de 5 a 15 minutos, estão gravadas, basta você acessar a plataforma e você já vai começar a ver aulas a partir de hoje, e a partir da próxima semana a gente vai liberando mais aulas para todo mundo estar na mesma página, né? Suporte, nós temos um suporte pela plataforma, nós estaremos, eu ou a minha equipe, respondendo as perguntas em até 48 horas, então tem um campinho de pergunta lá. Todas as aulas têm material em PDF,
que está disponível para vocês, somente acessar lá, basta entrar e acessar. E nós vamos estar respondendo as perguntas ali no campo de comentários. Então, você tem um ano para ver. Quais são os bônus aí do método de comercialização agrícola na prática? Você tem uma aula especial de como ser encontrado pelos recrutadores no LinkedIn, como fazer o seu currículo, como organizar bem essa parte da sua vida profissional, gatilhos mentais e dicas de negociação, como estruturar uma negociação de barter, como quebrar objeções, como fazer negócios no dia a dia aí, além de um grupo de Telegram, onde eu vou mandando vagas, notícias de mercado, atualização, informações importantes aí para você no dia a dia dentro desse mercado de comercialização agrícola na prática. Além disso, o método ele é certificado pelo MEC. Quem assistir pelo menos 90% das aulas pode enviar um e-mail lá para o suporte e solicitar o seu certificado. E isso é um bônus para vocês, isso pode ajudar na vida profissional, quem tiver na faculdade, contar horas para a faculdade, porque é um conteúdo de nível acadêmico, equivaleria até mesmo a uma matéria optativa de faculdade, por causa aí da carga horária e dos conteúdos. E aqui eu faço uma ressalva que eu fiz agronomia, e a faculdade de agronomia não ensina esse conteúdo, administração, economia, contábeis, não ensina esse conteúdo, zootecnia e veterinária muito menos. Então, a faculdade tem esse gap de formação, e depois, quando a gente vem para o mercado de trabalho, trabalhar lá como vendedor, comprador, seja lá o que você vai fazer, ou mesmo você que trabalha aí na produção vegetal dentro da fazenda e recebe comissões em soja, você precisa saber comercializar o grão. Você precisa entender essas dinâmicas de mercado. E esse conteúdo é o que você precisa para dominar aí esse mercado, tá? Agora, qual o valor do método de comercialização agrícola na prática? Então, eu vendo o método por R$ 3.500. Essa aula especial aí de como ser encontrado no LinkedIn por R$ 499. Um certificado do MEC tem um custo de emissão de R$ 150. Um aulão de negócios também de R$ 499. E um grupo de Telegram. Eu não sei quanto isso pode te ajudar, vagas, oportunidades, mas também temos acesso a este grupo, né? Então, o valor de entrega do método é de R$ 4.684. Mas hoje, até a meia-noite, para quem tomar a decisão e quiser se inscrever no método de comercialização agrícola, ele vai ser apenas 12 vezes de R$ 199,70. Tá? Então, de R$ 4.648, que é o valor de entrega de produto que eu estou te entregando, vai ser um valor de investimento apenas de 12 vezes de R$ 199,70, ou à vista de R$ 1.997, no boleto, Pix, cartão, da maneira como vocês quiserem. Amanhã, vou deixar para amanhã, nós vamos subir o preço por R$ 2.497 e nós encerraremos as inscrições a qualquer momento, final de semana, nós vamos fechar aí, porque nós já abrimos as inscrições na sexta passada, já temos vários inscritos aí, e eu quero qualidade, não quero quantidade nessa turma. Então, quanto mais gente comprometida tiver, melhor é para o crescimento, não só meu, da equipe, da entrega, mas também no suporte da plataforma. Então, hoje até meia-noite, o link está aqui no chat. Quem quiser se inscrever, aproveite que essa é a última turma antes da safra, tá? Vai ser 12 vezes de R$ 199,70. Amanhã, passou da meia-noite, já vai subir o preço, já vai subir para 2.500 praticamente. E daí não tem nem choro, nem vela, tá? Garantia. Entrando no método de comercialização agrícola na prática, você tem uma garantia incondicional de 30 dias. O que é isso? São 30 dias no qual você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, você pode entrar lá e falar, não, isso aqui de repente não era para mim, quero meu dinheiro de volta, e nós estaremos fazendo a evolução. Isso é 4 vezes maior do que as garantias oferecidas no mercado. Geralmente, compras online aí tem 7 dias de garantia e eu ofereço para vocês 30 dias porque eu confio nesse método, nunca tive uma devolução. E eu faço convite agora a vocês a se inscrever e entrar no método de comercialização agrícola na prática. Vocês têm 3 caminhos a seguirem agora, né? Vocês podem tentar por conta própria, ficar batendo cabeça aí no mercado, tentar se tornar um profissional de referência, aprender comercialização agrícola, passar a jornada que eu passei, ficar 5, 6, 7, 10 anos aí cometendo erros antes de entender esse mercado. Vocês podem também esperar outros conteúdos online, mas não existe no mercado um curso online tão completo como eu trouxe para vocês. Existem cursos mais básicos,
muito teóricos, e eu digo isso por experiência, porque eu já comprei outros cursos e era só um assunto, era só mercados futuros, mas ele não era aplicado na prática, era só opções, mas ele não era aplicado a, ao mercado físico, ou então tinha lá call e put, não tinha mais nada. Então, existem vários conteúdos muito superficiais e muito teóricos, muito diferente do método de comercialização agrícola na prática, que eu vou trazer para vocês aí o que tem a ver na realidade. Beleza, o produtor tem soja no armazém, vende ou não vende? Quais estratégias, quais os riscos, quais opções ele tem? Sou o vendedor, como que eu faço um barter, como que eu faço operações? Então, se você já se decidiu, a terceira opção que eu dou para você, e que eu acho melhor, é que você clique aqui no link, se inscreva e aproveite essa oportunidade com um valor promocional até a meia-noite para estar fazendo parte dessa quarta turma aí antes da safra, tá? E não fique para trás, não cometa os mesmos erros que nós vimos acontecendo nesse último ano. Pessoal, aproveitem, tá? Amanhã o valor é maior, então quem tiver qualquer dúvida, quiser mandar aqui no chat, eu vou estar respondendo vocês. Se não, eu espero vocês lá dentro do método de comercialização agrícola na prática. Muito obrigado e uma boa noite. Quem tiver alguma pergunta e quiser mandar aí, estou à disposição. Vamos lá. Bem, sem perguntas, espero vocês lá no método de comercialização agrícola na prática. E até a próxima. Já temos gente se inscrevendo aí. Valeu, obrigado e uma boa noite a todos.